Deus não criou os homens como um ser solitário, mas ele quis que a gente fosse um ser social. Isso a gente pode encontrar em algumas passagens, por exemplo, em Gênesis, né? Enfim, em alguns pontos. E aí, a pessoa humana, a vida social, é apenas um acessório do ser humano. Ela se deriva de uma importante dimensão que está inerente à sua natureza, que é a sociabilidade. É basicamente a inclinação de viver a vida com os outros, né? Para os outros. O ser humano somente pode crescer e realizar a sua vocação em união com os outros. Você não vê pessoas crescendo, de fato, transformando as suas vidas sozinho. Não. Tem as famílias, você tem os amigos, tem as pessoas que estão próximas, né? As próprias empresas, elas crescem em conjunto, né? Enfim, a sociedade como um todo, né? Cresce em conjunto, através da colaboração das outras pessoas, né? E aí, uma coisa importante também para se ter em conta é que todo ser humano ele foi igualmente remedido por Cristo. E todos são chamados a um único e mesmo fim, que é a santidade, né? É ir para o céu. E aí, a sociabilidade humana, ela deve estar aberta a toda a humanidade, sem excluir ninguém, tá? Tendo em conta esse ponto anterior que eu tinha comentado, né? E aí, ela deve se caracterizar por uma plena gratuidade, né? Enfim, já que no próximo, a gente, mais que um igual, mesma espécie, né, a gente deve se ver, né, a imagem, deve-se não, a gente vê a imagem de Deus, né, porque é necessário, de fato, estar disposto a se dar ao extremo, tá? E aí, o homem, né, entendendo isso, né, o homem está, portanto, chamado a existir para o outro, né. É engraçado pensar porque né, está chamado a existir não só com os outros ou junto às outras pessoas, né, mas para as outras pessoas. E isso implica, né, enfim, o que implica isso? Implica e que a gente tem que servir os outros com amor aos demais, tá? E um ponto de atenção que a gente deve ter também é que a liberdade humana, ela se degrada, né, quando ela acaba cedendo às demasiadas facilidades da vida, se fechando numa espécie de isolamento constante. Então, é muito interessante a gente sempre pensar nisso, né, sempre ter como um ponto de atenção, enfim, quando a gente está um pouco mais isolado, quando a gente não quer esse contato com o outro, né, com a outra pessoa. E aí, por fim, nesse primeiro ponto, fazendo também para refletir, né, a dimensão natural e o esforço sobrenatural da sociabilidade não significa, entanto, né, que as relações sociais se possam deixar puramente pela espontaneidade, né? Não, muitas vezes como, por exemplo, a nossa comunicação hoje, enfim, como que a gente tem que fazer a comunicação entre as pessoas, nossa forma de transmitir uma informação, né? A própria linguagem, ela requer uma formação prática, né? Para a gente se utilizar da melhor forma possível. Então, assim funciona a mesma coisa com a sociabilidade. É necessário um esforço pessoal e coletivo para a gente se desenvolver, né? Para se desenvolver essa sociabilidade, tá? E passando para o segundo ponto de hoje, enfim, a gente entende o ser humano, a sociabilidade, né? E aí a gente vai entender também um pouquinho agora, bem brevemente, que isso não é um tema de hoje, mas o tesouro do tempo. Isso é muito importante. Então, a gente não pode apenas pensar que o mundo é uma passagem das pessoas, né? Por mais que ele seja. Mas não é isso, né? É muito mais. E o que é esse muito mais? É preparar o nosso cantinho no céu, junto a Deus. Isso sim é um objetivo maior, né?
E através das demonstrações de amor cotidianas, santificando o nosso trabalho, as nossas relações com os demais, e também aproveitando o tempo que a gente tem, a gente consegue preparar esse cantinho junto a Deus, né? Mas eu não queria que a gente começasse a pensar na brevidade do tempo, né, de forma negativa. Então, para nós, cristãos, é muito importante a gente ter em conta, né, esse curto tempo dessa passagem pela Terra, porque vai sempre incitar-nos, né, como a gente pode aproveitar melhor o tempo, né, nunca temer a morte, né, enfim, o julgamento de Nosso Senhor, mas sim como aproveitar melhor, né, esse tempo que a gente tem. Então, é legal, né, pensar nisso. E aí, muitas pessoas, enfim, pensam tal, mas eu diria que um ano que termina, né, e aí peguei isso também quando eu estava preparando a palestra, não tenho referência, mas eu peguei quando eu estava realizando essa palestra, e aí um ano que termina, com a graça e a misericórdia de Deus, né, o ano que mais se aproxima, que a gente mais se aproxima do céu. A gente está aproveitando de fato o tempo. Então, é muito legal a gente ter em conta isso, né. E uma passagem de São Paulo também, nas suas escritas, que quando ele está se dirigindo aos Coríntios, tempus brevi est, né, como enfim, essa passagem que ele deu, né, basicamente como é breve a duração da nossa passagem pela Terra, né, e para um cristão que está coerente com a sua vida, essas palavras vai soar no mais íntimo do seu coração, né, então ele vai, de fato, ter isso muito em conta, né, essa brevidade do tempo, esse aproveitar melhor o tempo, né, e, enfim, a gente tem que ter em conta que o tempo é curto mesmo, né, mas não se desesperar com isso, né? Tratar sempre de um modo muito alegre, muito positivo, né? Para a gente não perder as esperanças e assim levar as esperanças para outras pessoas, né? E aí que pena seria viver, por exemplo, praticando como ocupação a de matar o tempo, né? Porque o tempo é um tesouro de Deus. Não tem desculpa nenhuma para justificar essa desculpa de perder o tempo, né? Perder tempo com redes sociais, ou muitas vezes com as nossas próprias coisas, né? Ou também com as coisas que a gente mais gosta, né? Deixando de estar aberto para as outras pessoas, né? De ter essa disponibilidade com as outras pessoas. E se a gente está reservado a isso, né? A gente acaba deixando de adquirir a felicidade, a alegria que Deus preparou para a gente. Então, pensando na parábola dos talentos, né, que ninguém comece também a dizer, né, só tenho um talento, então não posso aproveitar bem o tempo. Não, eu tenho esse talento que foi me dado e eu vou aproveitar da melhor forma possível, né, para enfim, conseguir estar aberto às outras pessoas, conseguir com que as outras pessoas vão para o céu, né, tirar essa carga das costas das outras pessoas. E por que o tempo é tão importante, né, para servir? Porque só a partir do momento que eu me dou conta do valor do tempo, é que eu entendo que cada disponibilidade minha, a cada servir, eu estou dedicando o meu tempo aos outros, né? Isso é bom, esse planejamento do tempo, né? Porque aí eu vou, de fato, ter conta que o tempo é curto e eu vou começar de fato, a aproveitar melhor o tempo, né? Começar a ajudar as outras pessoas, começar a preparar, de fato, o meu cantinho junto a Deus, né? Então, isso é super importante. E, para ter em conta, né, a partir do momento que eu converso com uma pessoa, a partir do momento que eu dou atenção a uma pessoa, né, ou simplesmente eu estou escutando ela, eu estou vivendo por ela, né, eu estou fazendo um bom aproveitamento do meu tempo, tá? Bom, enfim, esse não é também o ponto focal da nossa apresentação de hoje, mas já passando também agora
E trazendo para o tema principal, né, para servir, né? Para você servir, você deve servir. Caso contrário, você vai ser apenas um saco de batatas. Para nada, né? Então, esse para servir, né, devemos servir bem, né? Não é apenas servir por servir, né? Mas servir com qualidade, servir bem. Colocar todo o nosso empenho humano para realizar bem o serviço que nos foi confiado. Isso é muito importante a gente ter em conta, né? E aí, a primeira ação, quando a gente tem em conta que isso é importante, é, de fato, pedir ao nosso Senhor que nos torne almas dispostas a servir com heroísmo, né? Porque é muito difícil esse servir ao outro, e principalmente servir com qualidade, né? Servir com de fato, dedicação. Então, é muito importante que a gente peça mesmo para o nosso Senhor, né? Para que Ele nos ajude a ser, de fato, heróis, né? Nesse servir aos outros, né? Esse dedicar-se aos outros. E depois temos que ter em conta também que o Senhor, Ele conta com isso, né? Ele conta com o nosso servir. Então, Ele quer contar com a disponibilidade nossa, nosso heroísmo de servir as outras pessoas com amor, com alegria, né? E sempre nas tarefas que foram confiadas a gente, né? Buscando sempre a perfeição humana, né? Fazendo o melhor possível nosso, mesmo que alguma coisa saia errado, né? Enfim, esteja alguma coisa que saia errada, tal, mas eu me empenho por, de fato, buscar a perfeição na tarefa que me foi confiada, né? Por quê? Porque as pessoas precisam de mim. As pessoas precisam de mim, tá? E por isso, né, com o lema que São José Maria trouxe, né, para servir, porque para fazer as coisas, né, é preciso antes que a gente saiba terminá-las. Isso é muito importante. São José Maria não acreditava na retidão de intenção de quem não se esforçava por alcançar a competência necessária para cumprir bem as tarefas que foram confiadas, né, que a gente já comentou. Então não basta só querer fazer o bem, é preciso saber fazê-lo e realmente querer, tá? E esse desejo vai se traduzir no empenho em utilizar os meios adequados aí para a gente não deixar as coisas mal acabadas, né? Mas sim bem acabadas, com a perfeição. E esse serviço humano, essa capacidade que a gente poderia se chamar capacidades técnicas, né? Esse saber realizar bem as tarefas deve, né, além disso, estar informado por uma característica que foi fundamental no trabalho de São José, né? Ele como principal, assim, nosso, para a gente ter em mente também essa pessoa que, esse santo que de fato serviu bem as pessoas, né? E que, enfim, que o espírito de serviço estava muito enraizado nele, né? O desejo de trabalhar por um fim muito grande, né? Tanto por Jesus, por Maria, né? Mas também por todas as outras, os outros habitantes que estavam em Nazaré, né? Isso é muito importante. E tudo isso não porque ele queria que fosse forjado, né, um status dele, né, que as outras pessoas reconhecessem ele, mas não, por um fim um pouco mais profundo, né, de servir as outras pessoas, né, pensar que Jesus e Maria dependiam dele, né, precisavam desse serviço. E também que os outros habitantes, todos os materiais que ele iam produzindo, precisavam dessa bom término, né, de cada produto que ele executava, né. E o sucesso, né, dele, de José, né, ele alcançou o céu por causa disso, né, porque ele entendeu que o seu trabalho era um serviço à sua família e os demais habitantes de Nazaré. Então, ele alcançou o céu através do seu trabalho, né, servindo as outras pessoas. Então, isso é sensacional, né, quando a gente para, de fato, para pensar profundamente nisso. Né?
E a gente, trazendo de novo, né, a parábola dos talentos, né, a gente tem que fazer render os nossos próprios talentos, né, mesmo que seja um, né, mas que a gente faça render, que a gente faça, de fato, levar as outras pessoas ao céu através desse talento que foi nos dado por Deus, né. E aí eu gostaria só de pontuar novamente, né, que quando praticamos o serviço, brota naturalmente o sentimento de alegria, né, que é dado por Deus. Porque a gente vai abrir o nosso coração para nos doar aos outros, né? E de forma natural, Deus vai dar essa alegria para a gente, né? Então, ter sempre em conta isso é super interessante. E, por fim, dessa ideia, o servir aos outros, é mais uma ação prática, né, de manifestar Cristo nas outras pessoas. Que elas vejam Cristo também em nós, né? Enfim, o nosso servir. Então, com a ideia de que Cristo passa entre o cristão às nossas voltas, né? São José Maria, ele comenta brevemente, assim, né? Se manifesta no esforço por sermos melhores, né? Por realizarmos um amor que aspira a ser puro, por dominarmos o egoísmo, por nos entregarmos plenamente aos outros, convertendo a nossa existência num servil constante. Né? Bom, é lindo, né, essa ideia que São José Maria traz, né, essa entrega por amor. Só gostaria de apenas de complementar, né, de pontuar que essa entrega, ela não deve ser de adquirir uma postura um pouco equivocada de prestatividade, né, vamos dizer assim, que no fim acaba sendo muito chata às vezes, né? Não podemos sufocar os demais, né, as outras pessoas que estão ao nosso redor, com o desejo de servir. É preciso conhecer as pessoas, né, com o nosso desejo, enfim, conhecer as pessoas, né, respeitar as suas personalidades, as suas individualidades, né, mas sempre a gente deve ter essa ideia de ser amáveis, né, saber sorrir, muitas vezes a gente tem que se calar, a gente tem que se esperar, né, mas sempre estar atento às outras pessoas, acho que isso é o mais importante, assim, nesse servir aos outros, né, desse estar disponível para as outras pessoas. E aí, a gente deve sempre aprender, lógico, a gente, ao longo da vida, a gente sempre vai tentando aprender da melhor forma como que a gente pode servir as outras pessoas sem ser um pouco equivocado nessa prestatividade, né? E aí, ao descobrir as necessidades reais que os outros têm, né, a gente vai adquirindo um coração um pouco mais capaz de ver, né, de estar um pouco mais atento, um pouco mais ligado no que as outras pessoas de fato estão precisando, né, e acho que uma coisa muito legal para a gente ter em conta é rezar pelas outras pessoas, né, muitas vezes o servir, né, está a assumir essa responsabilidade de rezar pelas outras pessoas, né? E também, não só rezar, né, mas, por exemplo, coisas práticas, né? De pegar um trabalho que é um pouco mais desagradável, né? Ou aquilo que, às vezes, mais custa para a gente, né? A gente, de fato, pegar aquilo para si mesmo, né? E aí, enfim, conseguir tirar o máximo possível, né, conseguir efetuar bem, colocando todo o empenho, né, toda a alegria que a gente tem, todo o amor, toda o potencial humano que aquele trabalho ele pode dar, né, para a gente, de fato, gerar frutos, né. E aí uma ideia legal também esse trabalho de servir, né, esse servir as outras pessoas, é basicamente como se fosse também, né, um tirar a carga dos outros, né, se, de fato, as pessoas que estão com maior dificuldade, a gente ajudar essas pessoas, né, e que seja muito natural isso, né, enfim, se estar disponível para as outras pessoas é super importante, né, e as pessoas precisam da gente, como eu havia comentado anteriormente, né. E eu trago 3 pontos de
de livros que o nosso padre escreveu, né, de São José Maria. O primeiro é de Sulco, no ponto 740, né, para a gente ter em conta, né. Então, que faz sentido nesse servir, né? Considera-te amigo, porque não dizes dele uma palavra má, é verdade, mas também não vejo uma obra boa de exemplo de serviço, né? Trazendo aí, esse servir, às vezes, ser um pouco mais duro, né, com as outras pessoas, né? Muitas vezes é falar, encontrar um momento para falar essas palavras que, às vezes, podem parecer um pouco duras, né? Mas é, de fato, falar para elas, né? A gente, para essas pessoas, né? Esse é um servir muito prático, né? E depois, um caminho, no ponto 440, né? Esse é muito mais prático. Quando tiveres terminado o teu trabalho, faz do teu irmão, ajudando por Cristo, com tal delicadeza e naturalidade que nem mesmo o favorecido, né, a outra pessoa, repare que você está fazendo, mas mais do que injustiça deves, né? Isso sim é fina virtude de filho de Deus, né? Esse, como eu havia comentado, né? Esse atento, você tá de fato disponível às outras pessoas e chega um momento que de fato você vai estar ajudando e ela não vai estar percebendo, né? E aí você vai estar fazendo com que essa pessoa vá para o céu, né? Você está santificando o seu trabalho, está santificando as outras pessoas com o seu trabalho, né? E aí, o ponto de suco, e aí já finalizo esses pontos, né? O ponto de suco 422, tá? Se vocês quiserem também depois dar uma relembrada. Então, se o Senhor te deu uma boa qualidade ou uma habilidade, não é apenas para que nela se deleites, né? Ou para que te pavoneis, mas para que desenvolvas com caridade e serviço para o próximo. E quando encontrarás melhor ocasião de servir do que agora, ao conviveres com tantas almas que compartilham do teu mesmo ideal. Então, a gente pega aqui no SEAP, né, esse lema muito no dia a dia, né, e as pessoas sempre estão dispostas a servir as outras, as pessoas estão super atentas, né, muitas vezes pode ocorrer de não estar atento, né, mas tudo bem, normal, acontece, né, mas aqui no CEAP você se vê isso, né? Sempre lembrar de potencializar isso, né? Porque a gente está trabalhando com, enfim, com os colaboradores do dia a dia, que a gente já está muitas vezes até anos aqui, mas também a gente está atendendo os jovens diretamente, né? Ou muitas vezes as famílias que vêm, por exemplo, na secretaria, ou passa e pergunta alguma coisa para a gente, ou até mesmo no administrativo, né? Sei lá, um relacionamento com um parceiro, ou o próprio professor, né, que tem esse atendimento diretamente com os jovens, com as famílias, né? Eles vão se espelhar muito na gente. Então, a gente sempre tem que estar em conta nisso, né? Que hora que eu posso servir? A qualquer hora. A qualquer hora. Né? Seja no café, seja no almoço, seja numa passagem de corredor, né? E se sorrir para outra pessoa, e se perguntar, querer saber se ela está bem, né? E se servir. Servir sempre com qualidade, né? E qual é essa qualidade? É com alegria, é com amor, né? Sempre com essa presença de Deus que vai estar no nosso dia a dia, né? E só para a gente ir finalizando também, né, para a gente continuar essa ideia dessa palestra de hoje, né. Então, sempre que custe, muitas vezes, um favor que a gente for fazer, né, um serviço a uma pessoa, a gente tem em conta que ela é uma filha de Deus, né, um filho de Deus. Então, a gente deve lembrar isso durante o dia, né? E lembrar também que o que o Senhor mandou que a gente nos amássemos uns aos outros, né? E qual é a melhor demonstração de amor que não seja servir essa outra pessoa, né? Que não seja, de fato, estar disponível
para os demais, né, para as pessoas que estão no nosso dia a dia, tanto no trabalho, quanto também em casa, ou numa excursão, por exemplo, ou num convívio de amigos, enfim. Essa é a melhor demonstração de amor, né? E aí, enfim, está super aberto para vocês pensarem das melhores formas, porque cada um tem o seu, enfim, tem o seu dia a dia, né? Então ele pode, de fato, mas essa ideia é importante, né? Está disponível, servir as outras pessoas, né? Porque ela é uma filha de Deus e porque o próprio Senhor mandou que a gente nos amássemos, né? Uns aos outros. E aí, eu trago também um ponto para a gente continuar essa ideia, que é muito legal, que é o primeiro ponto de caminho, e eu comento aqui para vocês tirarem ideias também, né? Então, que a tua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixa rastro, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor, apaga com a tua vida de apóstolo o rastro viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio e incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Tá? Então, esse ponto é super legal para vocês começarem a ver que a minha vida vai ser uma vida estéril, a passagem que eu estou por aqui, pela terra, né? Mesmo que seja uma passagem, vai ser uma passagem estéril, né? Não, que ela seja útil, né? Que eu, de fato, consiga levar as outras pessoas para o céu, né? Enfim, que ela seja útil. E, por fim, com o nosso serviço, a gente manifesta Cristo nas outras pessoas, como eu havia comentado. Por isso, a gente finalizar, de fato, vamos pedir à Nossa Senhora que nos ajude a se parecer mais com Cristo, né? Ela que ensinou muitas vezes, muitas coisas, né, ao Nosso Senhor, que ela possa nos ensinar a ser parecido com Cristo, que a gente possamos servir como Cristo serviu às outras pessoas de Nazaré, né, com alegria, com amor a Deus.